Oi, amigos, tudo bom? Essa pergunta eu já falo sobre essa pergunta. Mas bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Parcialmente Santista. E agora, voltando à pergunta, eu sei que não tá nada bom pra vocês, não tá nada bom pra mim. E agora a gente vai falar desse jogo que acabou de acabar, Guarani e Santos fora de casa. Um Santos que, o Santos ele tá se esforçando muito pra me relembrar o porquê que eu parei com o canal em 2025, né? Porque logo de cara já começa com uma derrota contra o Palmeiras e agora realmente um empate fora de casa aos 96 minutos. Um Santos que não mereceu o empate. O Guarani fez sim uma boa partida, teve chances claras, mas no momento do jogo o Santos cresceu bastante no segundo tempo. Não, de forma alguma acho que o Santos deveria ter ganho com uns 3-0, nada disso, acho que foi um jogo bem igual, que é até um questionamento do Santos de como o Santos tá fazendo um jogo tão igual com um time que neste momento tem um investimento muito abaixo do Santos. Mas eu acho que assim, antes que a gente comece a crucificar todo mundo, quinta-feira tem jogo na Vila e a gente não pode, esse é o meu recado principal desse vídeo, é que a gente não pode simplesmente crucificar esse time inteiro e começar a transformar a Vila Belmiro em inferno. Porque daqui a pouco a gente tá falando de uma quarta rodada do Paulista e já tem gente invadindo, já tem gente xingando o jogador, já tem gente vaiando o jogador quando ele toca na bola sem que nem comece o jogo. Então assim, acho que o meu receio nesse momento é que eu sei, eu não sou totalmente cega. Eu consigo ver que tem jogadores que estão abaixo, eu consigo enxergar que a gente precisa pedir mais do Escobar, a gente precisa pedir mais do Lautaro. Eu não vou realmente falar, nossa, tá todo mundo ótimo, o Santos é incrível. Não. Mas eu acho que se a gente começar a transformar a Vila Belmiro daquele jeito que a gente terminou nos últimos anos, não é bom pra ninguém. Precisa ter o senso de só aconteceram 3 rodadas. Eu também tô extremamente incomodada. A gente joga fora de casa, a gente consegue o gol, a gente marca um pênalti, a gente defende um pênalti, a gente tem um gol que a gente mesmo torna ele impedido. O Lautaro, eu sei que ele fez absolutamente nhaca em vários setores, em vários momentos do jogo de hoje. Eu estava assistindo. Mas de nada adianta a gente passar a semana inteira xingando Escobar, xingando o Lautaro, fazendo todos os tipos de meme possível, porque isso é prejudicial pra gente. Porque no final, a gente também não tem absurdamente uma penca de laterais pra colocar, ou vários centroavantes, porque se não for o Lautaro vai ser o Tiquinho. E assim, a gente tá falando, eu sei que tem o Gabriel, mas a gente tá falando de jogadores que você precisa ter banco. Então assim, pra fazer uma análise de como a gente gostava aqui no canal de trás pra frente, pra gente falar de todo mundo, mais uma excelente partida de Gabriel Brazão, que finalmente defende um pênalti, não Gabriel Brazão, mas a instituição goleiro no Santos. A gente sabe o quanto é difícil o goleiro defender pênaltis, então Gabriel Brazão segue sendo o melhor nome, foi do ano de 25 e agora também sendo o do ano de 26, passando o Neymar, né? Não sei se vai passar Gabriel Barbosa também, mas é o nome do Santos nesses últimos anos. Sobre as laterais, falando sobre o Mike, fez uma partida muito ruim. O Mike vem sendo muito um jogador pesado em campo. É claro que a gente tem 2 jogadores de perfis muito diferentes. Você tem o Igor Vinícius, você tem o Mike, a opção hoje de jogar com o Mike. Não sei se o Vojvoda vai fazer cada vez mais isso, de colocar o Mike pra fora de casa, o Igor Vinícius como é um cara mais leve, mais ofensivo, e teoricamente o Mike é um cara que defende melhor, volta mais, não sei. Mas o que eu acho assim, é importante sim testar o Mike, porque como eu vim falando pra vocês, não é como se a gente tivesse um leque absurdo de laterais. Eu prefiro ver o Mike neste momento jogando contra o Guarani do que a gente jogando contra o Inter, contra um São Paulo, contra qualquer outro time no Brasileiro. Então assim, testes precisam acontecer no Paulista. O Paulista também tá aí pra isso. O Mike não foi bem, que o Vojvoda repensa o que ele vai fazer com essa lateral. Sobre a nossa zaga, o Adonis Frias pra mim é um cara extremamente omisso. Pra mim ele faz o básico, erra algumas coisas, acerta outras, mas ele dificilmente é o nosso zagueiro. Diferente do Zé Ivaldo. Eu sei que o Zé Ivaldo falha. Mas, pra mim, o Zé Ivaldo, muitas vezes o Zé Ivaldo e o Barreal são jogadores muito parecidos. Eles erram muito e acertam muito porque eles aparecem pra toda a bola. Várias vezes a bola só sobrou no Zé Ivaldo e ele que tirou. Eu gosto muito do perfil do Zé Ivaldo porque pelo menos ele aparece. Ele não é um cara omisso como o Frias. Eu não sei também, pô, Isabel, mas não dá pra ter os dois com esse perfil. Talvez não, talvez eles precisam ser complementares nesse sentido. Não acho que o erro total do Santos seja a zaga no jogo de hoje. Acho sim que você tomar um gol de cabeça com zagueiros tão altos e você ter volantes tão altos, isso é 100% problemática deles. Mas não acho que foi uma partida tão ruim dos nossos zagueiros, não. Como eu falei, são perfis, mas eu prefiro um cara que se apresente como o Zé Ivaldo do que como o Adonis Frias. E aí, do outro lado, você tem o Lira fazendo uma excelente partida, é um menino jogando bem, cruzando muito bem a bola, com chutes fortes. O Lira hoje, ele é muito o que se construiu na base, ele consegue aplicar. Um jogador um pouco mais velho que o Robinho Júnior e que hoje fez uma excelente partida. Que assim, precisa colocar, né,
eu tô aqui, como eu falei pra vocês, eu não tô querendo que a gente simplesmente abrace todos os jogadores. Eu sei que quando entra o Escobar, cai muito a qualidade. O Escobar não acertou nada no jogo de hoje. O Escobar não tá sendo bom em 2026, ponto. Foi importante pro Santos, principalmente na Série B. Teve jogos interessantes no ano passado. E esse ano o jogador está mal. E é ponto. E aí é problema do Vojvoda entender o que ele vai fazer. Mas aí a gente tem uma lateral que agora, com a venda do Souza, a gente vai ter que usar o Escobar em alguns momentos. O que eu não quero é, chega numa quinta-feira, que a gente vai jogar contra o Corinthians, acontece qualquer coisa com o Lira, ou como aconteceu hoje, que ele cansou, tem preservação de lesão, essas coisas, coloca o Escobar e a gente mesmo começa a vaiar. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, pra mim a pior profissão do mundo é ser lateral dentro da Vila Belmiro. Porque quando você tá bem, uma beleza, mas quando você tá mal, deve ser assim, top 3 piores trabalhos que existem, porque não existe saúde mental que o jogador consiga terminar uma partida sendo lateral do Santos, quando o Santista, a pessoa nem começou, nem entrou no jogo e já estão criticando. Então eu acho que a gente pode ter um pouco mais de calma, visto que a gente não tem outros laterais, não é porque eu tô passando pano, é porque a gente precisa desse jogador. Meio de campo do Santos hoje. Gosto muito da postura do Ilharão. Acho ele um dos jogadores mais regulares do Santos. Ele tem a braçadeira de capitão e merece essa braçadeira. Olhando aí pro resto do nosso meio de campo. Não gostei da partida do Zé Rafael. Ele ficou super incomodado da hora que ele foi substituto. Mas o Zé Rafael ainda não mostrou o peso que ele teve em outros times pro Santos. O Santos não precisa de jogador que, nossa, que tem esse toque de bola. Os que realmente traga esse drible, esse brilho. Não, o Santos precisa de jogador consistente. A gente precisa que o Zé Rafael seja o que a gente tá tendo hoje do Ilharão. A gente precisa de confiança. A gente precisa que esse cara consiga dominar o meio de campo, que ele sabe o que ele tá fazendo. Mais pra frente, o Roleister. Eu gostei da partida do Roleister. Eu acho que ele apareceu mais, ele conseguiu ser um passo mais à frente a caminho do que a gente espera dos 11 milhões que ele foi. Gostei, acho que a partida dele foi interessante. No ataque, o Barreal é um pouco confuso, né? Que eu acho que muitas vezes ele vai melhor pela esquerda do que pela direita, mas um Barreal que tenta toda a bola. Erra, acerta, mas é um cara que constantemente é esforçado. Eu gosto, sim, da postura do Barreal. Do outro lado, que eu acho que é uma das coisas interessantes que a gente teve hoje, foi o próprio Tassiano. Eu achei bem interessante, eu falei 45 vezes, eu vou colocar, parece aqueles vídeos que vai pipocando. Interessante, quantas vezes ela falou? 47 vezes. Realmente gostei da partida do Tassiano. Ele surpreendeu no último jogo e surpreende hoje, surpreendeu na primeira rodada e surpreende hoje de novo. É um cara que muitas vezes perde a bola porque não tem velocidade por conta da experiência, por conta da idade dele, o que é absurdamente normal. Agora, é um jogador que se prova muitas vezes de ter essa experiência, de aparecer. Pô, no primeiro tempo, os dois tempos começaram com grandes oportunidades do Guarani. E não, a gente olha pro Tassiano, ele tava lá tentando cabecear a bola, ele tá presente. Eu gosto, acho que talvez o erro que eu apontaria hoje do Vojvoda foi tirar o Tassiano, porque era um momento que não precisava tirar o Tassiano. Não sei se ele ficou cansado, não sei se foi qualquer outra coisa nesse sentido, mas realmente eu vejo o Tassiano como um cara que pode ser extremamente importante pro Santos. Talvez de segundo tempo por conta da idade, talvez, mas eu tô ficando mais confortável de ter Tassiano no banco e eu passei o meio de campo, esqueci do menino. Uma estreia boa do menino. Vamos ver mais pra frente. Fez um chute interessante fora da área, ao mesmo tempo que isolou uma outra bola. Uma estreia interessante, achei um investimento bom, e falei interessante mais uma vez, achei um investimento bom do Santos no Gabriel Menino. Sobre as trocas, né, também outras trocas aconteceram, outras substituições a Vojvoda fez. Achei que também a entrada do Miguelito foi interessante e não gostei da entrada do Robinho. Precisamos repensar a nossa opinião sobre o Robinho Júnior. Ele só tem 17 anos, ele não vai salvar o Santos. A gente não pode nem achar que ele vai salvar o Santos, nem queimar um moleque de 17 anos. Calma, ele é extremamente franzino ainda, ele é um jogador leve, ele não tem a postura e, pra mim, um pouquinho do que foi esse Paulista, o pouco que o Matheus Xavier entrou, foi melhor do que, na minha opinião, melhor do que o Robinho. E é muito diferente você hoje assistir a postura do Vinícius Lira ou a postura do ano passado do JP Sherman com o Robinho. Vamos esperar. E é isso. Acho que eu falei de todos. Ah, o Schmidt também entrou, mas assim, o Santos hoje falha como normalmente, né? O Santos não surpreende em suas falhas. Como eu falei, eu entendo as questões do próprio Zé Ivaldo, sei que ele falhou super no pênalti, foi extremamente infantil. Lautaro também falhou, esqueci de falar do grande, falei no começo do vídeo, mas esqueci. O Lautaro Dias errou absolutamente tudo, coloca o Santos numa linha de impedimento, depois erra um gol claro. O Santos tem problemas, essas peças como o Escobar, como o Lautaro, vem entrando muito mal.
Mas não é a gente realmente apontando o dedo e acabando com os jogadores que isso vai melhorar alguma coisa. A gente pode ter um passo pra trás, respirar um pouco, porque se eles estão lá jogando, é também, né, o motivo do nosso humor na segunda-feira também são esses jogadores. Acho que a gente pode ter um pouquinho mais de calma. É isso. Um jogo extremamente ruim pro Santos, porque poderia ter na mão um jogo que já estava ganho aos 96 minutos, mas não teve. É interessante. Nossa, gente do céu, eu não paro de falar interessante. Acho que é porque não é legal e nem nada. Ai, que raiva. Eu nunca mais vou falar interessante, pelo menos por 24 horas. E é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Como vocês estão acostumados, o controlinho não vai funcionar de primeira. Então, beijos, amo vocês. Como eu falei. O controle nunca mais vai aparecer. Nunca mais.